partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Desde já, agradecemos a sua audiência e pedimos a intercessão da Santíssima Virgem para que possamos conduzir o nosso podcast semanal segundo a vontade de nosso Senhor. Eu sou o professor Raimann e você está ligado nos Cooperadores da Verdade. Apresenta este programa comigo a minha esposa Maria Carolina Raimann. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, Raimann. Graças a Deus. Salve Maria Imaculada. Um grande abraço a todos que nos acompanham no site, nas redes sociais e nas diversas rádios que nos retransmitem. Se você é amigo da verdade, que é Cristo, fique conosco, pois aqui se fala a verdade. Custe o que custar, doa a quem doer. Raimann, nosso apostolado é de apologética católica pela hermenêutica da continuidade, mas todos são bem-vindos. Se você não é católico, continue conosco e quem sabe até o fim deste programa, Deus te converte. Queremos te convidar agora para rezar conosco. São tantas coisas para agradecer, são tantas pessoas que nos pedem orações. Junte as suas intenções às nossas intenções e rezemos juntos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o Altíssimo Senhor do céu e da terra, e eu, um miserável vermezinho, vosso ínfimo servo. Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito e dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme, uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. Absorvei, Senhor, eu vos suplico, o meu espírito, e pela suave e ardente força do vosso amor, desafeiçoai-me de todas as coisas que debaixo do céu existem, a fim de que eu possa morrer por vosso amor, ó Deus, que por meu amor vos dignastes morrer. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E no quadro A Vida dos Santos, nós encerramos no último programa a vida dos papas que foram canonizados. E agora começamos nossos estudos sobre a vida dos santos franciscanos. Não é novidade para ninguém que nós somos franciscanos seculares, não é mesmo? Portanto, é uma grande alegria falar sobre os santos franciscanos. É verdade, Raimann. E nós encontramos uma lista com quase 60 santos franciscanos, mas em breve, se Deus quiser, haverá muito mais, pois são inúmeros, veneráveis e beatos. E no último programa, quando ainda falávamos sobre os santos papas, nós falamos de São João Paulo II. A vida dos santos. Carol, quem foi o santo franciscano escolhido para o programa de hoje? O santo franciscano de hoje é São Berardo, presbítero, e seus companheiros protomártires. Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Berardo, que foi presbítero, e seus companheiros protomártires.
Assim como a Igreja Universal e as igrejas particulares sempre manifestaram especialíssima devoção por seus proto-mártires, né, que são os primeiros mártires, da mesma forma a Ordem dos Frades Menores festeja os seus confrades que por primeiro verteram o sangue em testemunho da fé cristã. Estes constituem os primeiros missionários enviados por São Francisco de Assis na terra dos sarracenos. São eles Berardo de Leopardi, Acúrcio Vacúzio e Adjuto, Pedro de Bonante e Otão de Petrique. Depois de 2 tentativas mal sucedidas de partir para a Síria e o Marrocos, São Francisco de Assis continuou a alimentar o desejo de conseguir a coroa do martírio, uma vez que a ordem estava organizada em províncias, isso lá no ano de 1217. Procurou então enviar missionários a todas as nações europeias. No famoso capítulo geral das esteiras, celebrado na Porciúncula em Pentecostes de 1219, deu licença aos frades Otão, sacerdote, Berardo, que era subdiácono, Vital, Pedro, Acúrcio e Adjuto de pregarem o evangelho aos sarracenos do Marrocos, enquanto ele se dirigia com os cruzados à Palestina para visitar os lugares santos e converter os infiéis do lugar, mesmo ignorando a sua língua. Depois de terem recebido a bênção do fundador da ordem, os 6 missionários se dirigiram à Espanha a pé. Quando chegaram ao reino de Aragão, Frei Vital, o superior da expedição, cai doente e deve se afastar da empreitada, o que não impediu que os outros 5 continuassem o caminho sob a direção de Berardo. Dirigiram-se então à suntuosa cidade de Sevilha, capital do reino árabe, de mesmo nome. Imprudentes, segundo o nosso modo de ver, eles dirigiram-se à mesquita e começaram a pregar o evangelho contra o islamismo. Olha só. Evidentemente que eles foram tidos como loucos, né, e maltratados. No entanto, eles não desanimaram e se dirigiram ao palácio do rei e pediram para falar com ele. O monarca os ouviu de má vontade. Ouviu esses que diziam que Maomé era um falso profeta. Mandou ele que os frades fossem colocados numa prisão escura para depois serem julgados. O filho do monarca lembrou que eles não deviam ser decapitados assim sem mais nem menos. Era melhor cumprir algumas formalidades antes. Passados então alguns dias, o soberano os chamou diante do seu tribunal. Ficou sabendo que eles tinham o propósito de se dirigirem à África e realizou esse seu desejo. Eles embarcaram então num navio pronto a zarpar para o Marrocos. Seu companheiro de viagem foi o infante português Dom Pedro Fernando, irmão do rei Afonso II. Desde o momento de sua chegada ao Marrocos, Berardo, que conhecia a língua, começou imediatamente a pregar a fé cristã diante do rei e a tecer críticas contra Maomé e o Corão. O sultão do Marrocos, Abu Yaqub, conhecido como Miramolino, os expulsou de sua cidade de Marrakech, ordenando que fossem reenviados às terras cristãs. Os frades não obedeceram, voltaram à praça e continuaram a sua pregação. O rei, enfurecido, fez com que fossem lançados em valas para que morressem de fome e tormentos. Passadas 3 semanas, os frades foram encontrados em melhores condições do que no momento em que tinham ali sido lançados. Um tanto admirado com o fato, o sultão Miramolino ordenou que partissem para a Espanha. Novamente conseguiram escapar e voltaram a pregar. Aconteceu então que o Miramolino
para fazer calar alguns rebeldes, foi obrigado a pedir auxílio ao príncipe português, com o qual estavam os 5 frades franciscanos. Um dia, tendo faltado água para o exército, Berardo tomou uma enxada e cavou um buraco, fazendo brotar abundante fonte de água fresca, o que provocou maravilhamento por parte dos muçulmanos. Continuando a pregar, mesmo com a proibição do rei, os frades foram novamente presos, submetidos à flagelação e colocados em prisão. O povo queria que fossem vingadas as ofensas proferidas por eles contra Maomé. Foram flagelados nas encruzilhadas das estradas, arrastados sobre pedaços e cacos de vidro, e em suas feridas foram derramados sal e vinagre misturados com óleo fervente. Os frades suportaram tudo com imensa paciência e pareciam impassíveis. Nesse ponto, o sultão enfurecido decapitou ele mesmo os 5 valentes defensores da fé na sua corte de Marrakech. Era o dia 16 de janeiro de 1220. O povo se apoderou dos corpos e das cabeças dos mártires, depois de lançados do Palácio Imperial e, em meio a urros de ultrajes de todos os tipos, arrastaram os corpos pelas ruas da cidade para expor-lhes numa estrumeira para cães e pássaros. Um providencial temporal fez com que a gente fanática se dispersasse, permitindo então que os cristãos recuperassem os restos dos frades e os transportassem à residência do infante Pedro de Portugal. Seus restos, depois de secos, foram colocados em urnas de prata. O infante os transportou a Portugal, à igreja da Santa Cruz de Coimbra, onde foram acolhidos pelo rei e pela rainha, bem como pelo povo. Neste lugar, eles ainda são venerados. O martírio dos seus franciscanos fez com que amadurecesse no jovem sacerdote Antônio de Lisboa, conhecido também como Santo Antônio de Pádua, a ideia de passar da ordem dos cônegos regulares de Santo Agostinho para a ordem dos frades menores, com a finalidade de ser missionário e conseguir o martírio também. Para a gente ver como que o sangue dos mártires é semente de novas vocações, né? É verdade. Os 6 franciscanos foram canonizados por Sisto IV com a bula Cum alias Animo, de agosto de 1481. Santos protomártires da Ordem Franciscana, rogai por nós. Quer conhecer melhor este apostolado? Acesse o nosso site cooperadoresdaverdade.com. Lá você encontra todos os podcasts, desde a primeira temporada, para ouvir gratuitamente. Além disso, temos vários textos de espiritualidade católica à sua inteira disposição. E também diversas novenas para você ouvir e rezar junto conosco. No site você também encontra os links para as nossas redes sociais: Twitter, Instagram, SoundCloud, Facebook, YouTube e Spotify. O site cooperadoresdaverdade.com é atualizado toda semana, gente. Então corre lá, acessa o nosso site e assina também o nosso feed para receber atualizações. Aproveita e curta a nossa página no Facebook, se inscreve lá no nosso canal do YouTube, nos segue no Instagram e no Twitter e, o mais importante de tudo, não deixe de rezar por nós. Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Muitos são os que sofrem, mas poucos os que aprenderam a sofrer bem. O sofrimento é um dom de Deus. Felizes aqueles que sabem tirar proveito dele. Orando com Padre Pio. Amigo ouvinte, de todo mal que nos acontece, Deus tira um bem maior. Isso é fato. É preciso saber sofrer as demoras de Deus sem murmurar, para alcançarmos de sua misericórdia uma graça sem fim. O próprio sofrimento já é uma graça, pois nos faz estarmos unidos à paixão do Senhor,
ao sacrifício da cruz. Muitos são os que sofrem, diz Padre Pio, mas poucos os que aprenderam a sofrer bem. E afinal de contas, o que é sofrer bem? É sofrer por amor. É oferecer o sofrimento a Deus, é se consumir. É entender que tudo é para a maior honra e glória do Senhor. E quantos santos, né, da igreja nós vemos que rezavam a Deus pedindo sofrimentos, né? São Francisco de Assis foi um que pedia e recebeu as chagas, né, de Cristo. Então, muitos são os santos que aprenderam e viram no sofrimento, viram nas mortificações um caminho de santidade, né? Um caminho para nos levar ao céu. Mas muitas pessoas só procuram a igreja na hora de uma enfermidade, né? Infelizmente. Muitas pessoas, né, que só buscam Jesus para serem curados por ele. Mas será que a cura é sempre a solução? Será que em muitos momentos da nossa vida a doença ela não tem uma importantíssima lição para nos ensinar? E não só a doença, né, Carol, mas o desemprego, né? Qualquer situação que a gente passa que para nós pode parecer uma coisa ruim, será que aquilo ali não tem uma lição maior? Exato. Será que Deus não vai tirar um bem maior daquilo? Por isso, né, em tudo dai graças a Deus, como diz São Paulo. É isso mesmo, Raiman. O sofrimento, como nos diz Padre Pio, né? E que bonito ouvir isso de um santo, né? Um homem tão grandioso dentro não só da ordem, mas também para toda a Santa Igreja. Um homem que foi tão grande e nos fala nesse dia, né, de hoje no programa que o sofrimento é um dom de Deus. Então que a gente possa encarar dessa forma, assim como nos diz Padre Pio. Felizes aqueles que sabem tirar proveito de todo o sofrimento. Que assim seja. Amém. Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Odílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. O nosso e-mail é contato@cooperadoresdaverdade.com. Ou também pelo WhatsApp 47997183296. Você gostaria de ajudar esse apostolado a crescer e a levar a palavra de Deus para mais famílias como a sua? Faça a sua doação de qualquer valor, por depósito ou transferência bancária. E você também pode contribuir com a nossa vaquinha ou se tornar um sócio do Clube do Ouvinte dos Cooperadores da Verdade através do apoia.se. Todas estas informações você encontra em nosso site, cooperadoresdaverdade.com. Não fique de fora dessa, seja um sócio evangelizador e ajude-nos com qualquer valor, por mais insignificante que possa parecer, vai nos ajudar e muito. Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre a teologia da libertação.
A Hora da Treta. Como a teologia da libertação se encaixa na mentalidade revolucionária? Amigo ouvinte, vamos estudar um pouquinho de história, né? Precisa, né, para poder entender. A Primeira Guerra Mundial representou uma crise teórica para o marxismo, pois este esperava que os trabalhadores se unissem contra seus empregadores. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Os trabalhadores se uniram uns contra os outros. A grande pergunta que surgiu foi a seguinte: quem alienou os trabalhadores desta forma? Um alienado, segundo o marxismo, é alguém que renunciou aos seus direitos de classe para dá-los a outra pessoa. Quando ele para de lutar pelos seus direitos de classe, está servindo a outra classe. Quem alienou o proletário, o pobre? Bem, a resposta do marxismo é bem clara: a civilização ocidental. Dois pensadores diferentes encontraram a mesma resposta para o dilema da alienação. O primeiro foi Antônio Gramsci, que na União Soviética viu os limites da teoria marxista, tomando consciência da necessidade da mudança de cultura para a implantação da mentalidade socialista. O outro foi George Lukács, que em união com Felix Weil fundou em 1923 o Instituto para Pesquisa Social, contando também com a colaboração de outros pensadores, tendo como objetivo o estudo da civilização ocidental, com o intuito de destruí-la. Isso mesmo. E esse instituto também ficou conhecido como a Escola de Frankfurt. Mas voltando à crise do marxismo após a Primeira Guerra, uma das tentativas de solução foi oferecida pelo fascismo, o otimismo nacional. Tal empreitada ficou caracterizada pela tentativa de se criar uma sociedade justa, um Estado totalitário, através da bandeira do otimismo nacional, da raça, do nobre selvagem. Hitler, por exemplo, considerava que o cristianismo aumentou a nobreza da nação alemã. A nação alemã, que Hitler liga diretamente aos gregos admirados por Nietzsche, tem a nobreza do pagão pré-cristão, do bárbaro, que rejeita a civilização racionalista. Hitler admirava o trabalho de Nietzsche, o valor do não racional, das trevas, a partir do homem que tem força, que se libertou dos grilhões da racionalidade. Hitler promovia a possibilidade de criar uma nova nação a partir da fidelidade à própria raça, às próprias origens, né? Uma segunda reação à crise marxista foi a reação pessimista da Escola de Frankfurt, que via na civilização ocidental como algo extremamente negativo. A tentativa de desconstrução do mundo ocidental era a força de seu trabalho através da proposição da teoria crítica, como um caminho a ser adotado, numa atitude de constante crítica e destruição ante a civilização ocidental. Se ela cair, o mundo será melhor. A Escola de Frankfurt, porém, não tinha um projeto para o pós-destruição, pois também acreditava no poder criativo do mal, na certeza de que se houvesse destruição, a ordem iria surgir. Horkheimer e Adorno escreveram um livro chamado A Personalidade Autoritária, buscando apresentar uma íntima ligação entre a civilização ocidental e o fascismo, conseguindo, através de um contorcionismo lógico, convencer as pessoas de que o capitalismo, a civilização ocidental e o cristianismo são a verdadeira origem do fascismo. Olha isso. Ao perceber que os americanos nutriam um verdadeiro horror diante do fascismo, não medindo esforços para lutar a favor da liberdade contra qualquer governo autoritário ou totalitário, a Escola de Frankfurt encontrou um caminho para difundir os seus propósitos.
Horkheimer e Adorno buscam convencer os americanos de que os próprios americanos são os maiores fascistas. No já citado livro Personalidade Autoritária, criam uma escala de fascismo, mensurando os graus, os traços de fascismo em cada pessoa. Herbert Marcuse, outro grande expoente da escola de Frankfurt, escreveu um livro chamado Eros e Civilização, na década de 50, no qual ele traça o programa da Revolução Hippie, da Revolução Sexual, do pacifismo. Marcuse propõe uma junção do pensamento de Freud e Marx ao defender a tese de que o americano é puritano e que, por reprimir o sexo, é extremamente agressivo. Olha só a confusão que já virou, né? Para superar, então, essa tal agressividade, os americanos precisam fazer guerra. Como o sistema capitalista precisa de mercados, as guerras são úteis para o imperialismo americano conquistar o mundo. A repressão sexual seria um dos meios para manter o sistema capitalista de pé, segundo o Marcuse. Porque ao tornar as pessoas agressivas, leva a guerras e automaticamente acaba por atrasar a implantação da nova sociedade marxista no mundo. É preciso então que o homem reprimido, puritano, faça sexo. Daí surge o lema de Marcuse: faça amor, não faça guerra. A revolução hippie é fruto direto do pensamento de Marcuse. Segundo ele, fazendo sexo, os jovens iriam se tornar pacifistas, não fariam guerras, o que faria com que o sistema capitalista caísse. Assim, o movimento hippie e Woodstock, que pareciam ser fruto da decadência do modelo da sociedade americana, fruto do capitalismo decadente e materialista, na verdade, são fenômenos inoculados na sociedade americana pelos marxistas. Então veja que eles estão articulando muitas coisas já há muito tempo. Na década de 50, a gente já vê isso. Exatamente. Eu não sabia disso. Achei bem interessante esse resgate que o padre Paulo Ricardo faz, no texto, para nos explicar dessa forma. E daí a gente vê essa expressão que até hoje a gente vê nas redes sociais, faça amor, não faça guerra. A gente vê até hoje uma coisa que, vem lá de muito tempo atrás. E outra coisa é o seguinte, até hoje os marxistas nos chamam de fascistas. Sim. Por quê? Porque nós somos nacionalistas, porque nós amamos a pátria, porque nós queremos o bem da pátria, porque nós queremos o Brasil acima de tudo. Quer dizer... Cristãos, Cristãos, exatamente, nos acusam de ser fascistas. Mas você mesmo viu, quando nós estávamos falando aqui, como é realmente a definição do fascista, um Estado totalitário, é a máquina do Estado muito grande, um Estado muito grande. E é justamente isso, o contrário disso que nós queremos. Nós queremos um Estado reduzido, quanto menos Estado, melhor, É verdade. E a escola de Frankfurt buscou, dessa forma, alavancar, então, a revolução marxista, mudando a forma de a pessoa se relacionar com a sua própria sexualidade, Porque eles perceberam que, ao impor um novo padrão de sexualidade, a implantação da sociedade socialista se tornaria mais fácil. Porém, não é verdade que, ao destruir a moral sexual, surja automaticamente uma sociedade melhor, gente? Então, para que os jovens da década de 70 transgredissem, violentassem a própria consciência, as regras morais, enfim, eram necessárias altas doses de drogas para que a libertinagem sexual fosse vivenciada. Só assim diziam não à moral cristã conservadora, Os jovens de hoje, infelizmente, estão numa situação... bem diferente, daquela época, Exato, porque muitos já experimentaram o fundo do poço, Mesmo na mais tenra idade, já há pessoas deprimidas e que, até desiludidas pela experiência do hedonismo, acabam por perceber, desde cedo, que o prazer não corresponde à sede de sentido de vida que é peculiar de todos os jovens. A gente percebe que na década de 70, final dos
60, para os 70, então, que eles queriam liberar o sexo, né? Dizendo que, vocês são puritanos, vocês precisam fazer sexo, etc, etc. Com aquela ideia de quebrar realmente os padrões de uma sociedade cristã, de uma sociedade conservadora. Mas esses jovens, eles tinham uma dificuldade muito grande disso, porque eles foram criados assim. Sim. Né? Então eles só conseguiram mesmo fazer a cabeça dessa juventude à base de drogas, porque as drogas mudam o sentido, né? Fazem com que você saia de si. Agora, a realidade dos nossos jovens de hoje é totalmente diferente, porque já não existe mais moral cristã nenhuma, já não existe mais conservadorismo nenhum, né? Sim. E é uma coisa... E os poucos conservadores, como a gente falava agora há pouco, os poucos conservadores que nós temos hoje em dia são acusados de serem fascistas, são acusados... Quer dizer, parece que é feio ser conservador, né? Parece que você que é o conservador, você que é o errado, né? Inclusive nós estávamos tentando explicar aqui mais ou menos o que é o fascismo de fato, mas o marxista não entende isso. Não adianta você ficar discutindo com ele, ficar tentando explicar. Não, meu amigo, eu não sou fascista coisa nenhuma, porque o fascismo é isso, aquilo. Então a gente acaba seguindo mais o conselho do professor Olavo de Carvalho, né? Você sabe, Maria Carolina, o que o professor Olavo de Carvalho diz para você responder quando alguém te chamar de fascista? Não. Fascista é o cu da mãe. Né? Pronto, resolveu o problema. Enquanto nos Estados Unidos eles viviam o Woodstock e a Revolução Cultural, o que acontecia aqui no Brasil, Maria Carolina? O Brasil vivia um regime de exceção de um governo civil-militar que foi instaurado para evitar a instalação do comunismo no nosso país. Olha que maravilha! Em 1964, antes do início do processo mundial de transformações culturais, os militares estavam preocupadíssimos com a situação do comunismo no Brasil. A Igreja brasileira apoiava os militares, fazendo diversas manifestações populares contra o comunismo no nosso país. A Igreja brasileira era conservadora e anticomunista. Veja só, né? E apesar de o regime de exceção, né, ser chamado de ditadura aqui no Brasil, quando ele é comparado às outras ditaduras da América Latina, vê-se que o regime no Brasil não foi tão violento assim. A contagem de vítimas de perseguição feita pelos próprios movimentos esquerdistas chegou a cerca de 300 pessoas, levando em consideração que, em diversos momentos, o exército se confrontou com guerrilhas ou se envolveu, enfim, em confrontos armados, né? Ao contrário, é notório que a repressão militar representou o crescimento da cultura comunista no país, pois os militares achavam que o comunismo que devia ser evitado era o comunismo armado, deixando de lado o comunismo cultural. Que muita gente tem a cara de pau de ainda hoje dizer que ele não existe. Que não existe comunismo cultural. Claro que existe e é o mais perigoso. Sim. Nós combatemos no Brasil, no regime de exceção, o comunismo armado, né? Os nossos militares estavam preocupados em confrontos com tantos e tantos terroristas, dos quais pertenceram ali Dilma Rousseff, Miriam Leitão, Companhia Limitada, né? E se esqueceram do comunismo cultural que estava crescendo nas universidades, né? Nas escondidas, tomando conta das redações dos jornais, e que hoje está aí, de uma forma que você não tem um jornal decente, você não tem um jornal confiável, você não tem uma revista que você possa ler e dizer assim, essa revista é imparcial. Não, todos eles seguem a agenda comunista. Infelizmente, naquela época, o governo militar, ele dava, inclusive, dinheiro para as publicações comunistas, né? E essa realidade é, inclusive, confirmada pelos próprios marxistas. Os militares eram liberais e, por isso, acreditavam que era preciso dar espaço também para a esquerda. Grande erro, né? Os militares tinham medo da insurreição armada, dando aos marxistas uma válvula de escape.
as universidades, como eu acabei de falar. Os espiões nas salas de aula só verificavam se os professores ensinavam algo no que diz respeito à revolta armada. Quando isso era comprovado, o indivíduo era levado para interrogatório e esporadicamente torturado, né? Foi pouco teve de tortura, mas teve, né? A gente sabe disso. Os militares brasileiros não souberam identificar e combater o marxismo cultural, mas somente o marxismo armado, né? Oxalá tivesse naquela época uma escola sem partido, né? Um projeto de escola sem partido, onde os próprios alunos pudessem denunciar que os professores estavam promovendo ali um marxismo cultural, que estavam falando sobre o marxismo em sala de aula. Até os militares chegavam a colocar determinados espiões, né? Mas só para verificar se estava falando-se sobre revolta armada. E o que era mais importante mesmo acabava passando despercebido, né? Pois é. Aproveitando-se dessa situação, então, alguns autores comunistas passaram a se aproveitar das novelas, né, para ir, então, pouco a pouco apresentando o conteúdo revolucionário para a nação. As novelas, que é uma realidade, inclusive, que ainda hoje, né, continua no Brasil, elas se prestaram a levar à frente a proposta da Escola de Frankfurt, da Revolução Cultural. Né? Mas, para a população em geral, a grande impressão era a de que as novelas eram a expressão da sociedade capitalista decadente americana e que estavam por destruir o cristianismo e a família brasileira. Atualmente no Brasil, ganha grande exposição nas novelas um dos grandes bastiões da Revolução Cultural, a promoção da cultura homossexual. Para que se explique a importância do homossexualismo no contexto revolucionário, é necessário fazer um pequeno resgate histórico e teórico. Marcuse, percebendo que a revolução marxista não eclodiu através da luta de classes, se aproveitou de uma realidade característica do ser humano, a inveja, para alimentar um combustível de revolta. Pierre Bourdieu, por sua vez, sistematizou a revolta no conceito de excluído, que foi criado para promover a questão da inveja. Aí entram os homossexuais, pois o seu desejo de igualdade com os heterossexuais os leva constantemente à revolta. Seguindo fielmente essa cartilha, as novelas brasileiras têm buscado apresentar a cultura homossexual, né, principalmente pela exploração do lesbianismo, uma vez que os grandes opositores do homossexualismo, né, os homens heterossexuais, parecem aceitar mais facilmente o relacionamento entre duas mulheres do que o relacionamento entre dois homens. Os que pensam a revolução sexual sabem que seu trabalho deve ser feito de forma lenta, gradual, dando a impressão de naturalidade, ou seja, dando a impressão de que a sociedade caminha assim naturalmente. O marxismo cultural no Brasil já conseguiu a hegemonia cultural e da mídia. Pela política da dominação de espaços, já dominaram a classe falante. Jornalistas, cineastas, psicólogos, padres, juízes, políticos, escritores e assim vai, que é formada no pensamento do marxismo cultural. Não existe nenhuma universidade brasileira que seja exceção, principalmente as católicas. Lamentavelmente, né? Tudo isso é fruto de um descaso histórico dos conservadores, né? Essa que é a verdade. Que esse descaso dos conservadores permitiu que o marxismo cultural tomasse conta das universidades. Em qualquer curso universitário é possível constatar tal realidade através de um ódio frontal e fundamental ao cristianismo, né? Aos valores cristãos e, mais especificamente, ao catolicismo tradicional. E o que se vê é que a classe falante revolucionária, apesar de ser uma minoria, domina hegemonicamente os meios de produção da cultura, enquanto a maioria dos brasileiros mudos, conservadores até em muitos aspectos, né,
não tem representação, imaginando que o seu posicionamento é compartilhado por poucos. Exatamente. O pensamento pode não ser compartilhado por tão poucos assim, mas não temos representação. No Brasil não existe um partido conservador sequer, não existe. Tá? Você pode dizer, mas o partido do Bolsonaro, o PSL, é um partido conservador. Não é. Tá? Não é um partido verdadeiramente de direita, ok? Então, até lembrei do Bolsonaro, tá ok, né? Mas enfim, a gente sabe que não somos representados, somos minoria na questão assim de pessoas que realmente se colocam na defesa do conservadorismo, porque se você for ver bem, nós somos maioria muda. Tá? O que quer dizer isso? Se você for perceber, o brasileiro ele é conservador. Sim. O brasileiro ele é cristão. O brasileiro ele tem uma moral cristã, conservadora. Só que ele se cala diante de muitas situações, até mesmo para não parecer preconceituoso, para não parecer o diferentão, aquela coisa toda. Porque, bom, se a novela da Globo fala que isso está certo, então é porque deve estar certo. As novelas não começaram a mostrar as coisas assim gradualmente, devagarinho, de pouquinho. Um ano uma novela tinha um carinha lá que se mostrava, saía do armário, se mostrava homossexual. Outro ano ele já andava de mão dada com o namorado na praia de Copacabana. Na outra novela do outro ano já tinha um beijo gay, né? Daqui a pouco uma cena de sexo mais quente entre dois homens. E foi fazendo com que a população gradualmente fosse achando que aquilo era uma coisa normal, né? E aquilo influenciava muitos jovens, muitas pessoas. Muitas gerações, né, foram influenciadas com essas coisas, né? Então é uma maneira assim de você ir entrando na cultura de uma sociedade e vai destruindo ela por dentro, né? Vai desmoronando tudo, então vai acabando com a moral cristã, de forma que muitos jovens que entram na sociedade e que na faculdade, entram na faculdade e que são conservadores, que são cristãos, acabam tendo as suas ideias, os seus pensamentos completamente destruídos. Saem de lá, assim, deformados, sabe? O que fazem com o seu corpo, os piercings, as tatuagens, os cabelos coloridos, as coisas todas, porque realmente tem uma espécie de lavagem cerebral lá. E os poucos que resistem e que defendem o cristianismo, que defendem a moral cristã, que defendem o conservadorismo, são praticamente linchados culturalmente, né? São espancados culturalmente porque vivem um martírio cinzento, sofrem perseguição por parte dos professores, né? É difícil um cristão que consiga concluir o seu curso e continuar com as suas convicções, né? E avançando para a reta final da análise da mentalidade revolucionária, é necessário estudar as raízes da teologia da libertação e a sua influência na igreja. Como a teologia da libertação se encaixa nessa mentalidade revolucionária, Maria Carolina? Bom, dentro do pensamento marxista, mais especificamente do pensamento marxiano, né, a religião e a teologia fazem parte de uma superestrutura, de algo que não faz parte da infraestrutura que move a história, né, ou seja, a economia. O pensamento revolucionário posterior a Marx, porém, começou a perceber a importância da cultura, né, da superestrutura. Marx considerava a religião como o ópio do povo. Na Rússia, o stalinismo, o leninismo tentou abolir a religião, mas Gramsci e a Escola de Frankfurt descobriram que a cultura é, de alguma forma, a religião exteriorizada. Todos parecem ter uma visão religiosa do mundo, né? E a cultura seria a exteriorização dessa visão de mundo. Claro, porque no stalinismo, no leninismo, você ter a ideia de assim, vamos destruir a religião e vai ser a solução para que o marxismo seja implantado. Um grande erro, né? A ideia de Gramsci, ela é muito mais inteligente. Nós vamos infiltrar pessoas dentro das religiões para que mudem a cultura da religião. Foi o que eles fizeram, infiltraram seminaristas
dentro da Igreja Católica que eram realmente espiões soviéticos que vieram da KGB. Isso não é teoria da conspiração, não. Para depois se tornarem sacerdotes, para depois se tornarem reitores dos seminários e ensinarem os novos seminaristas e assim criar uma cultura marxista dentro da igreja, de forma que os seminaristas que são formados acreditem que aquilo que eles estão ensinando seja de fato o Evangelho de Cristo, mas não é. Não é. Tá? Isso aí foi tudo uma massa, né, de manobra que foi criado pelos socialistas, pelos comunistas, para destruir a igreja por dentro. Feuerbach afirmava que toda a teologia é uma antropologia, pois dizia que tudo aquilo que se afirmava a respeito de Deus, que todas as afirmações religiosas podiam ser reduzidas a afirmações antropológicas. A religião parece, dessa forma, ser uma projeção da humanidade na divindade. Feuerbach entende que a teologia é uma antropologia alienada. A teologia da libertação se esforça para seguir essa cartilha, pois é a imanentização da religião cristã e de qualquer outra religião. Tudo aquilo que se refere a Deus é relido em chave antropológica, mais especificamente em linguagem sociológica. Todo o conteúdo sagrado e do transcendente é esvaziado na imanência humana. Que tristeza, né? Assim, uma das características básicas da teologia da libertação é a negação de uma esperança transcendente. Não se espera o reino de Deus na transcendência, mas sim na imanência deste mundo. O seu golpe, porém, ele se caracteriza pelo fato de se afirmar que a transcendência se encontra no futuro. Mas o futuro também é imanente, pois pertence à realidade desse mundo. Claro, porque não se fala em vida eterna, não se fala em reino dos céus, se fala em reino de Deus, como se o reino de Deus fosse aqui e agora, né? Então nós somos pobres, sofredores, miseráveis, né? Somos os preferidos por Jesus, porque Jesus tem uma escolha preferencial pelos pobres. Nós devemos nos unir, nós devemos lutar contra a classe dominante para conquistar a nossa terra prometida aqui e agora. Então esse futuro também é imanente. O transcendente foi totalmente deixado de lado. Essa afirmação do futuro como transcendente é própria do marxismo, ao se utilizar de um imanentismo fraco, afirmando que o sentido do hoje está no amanhã. O marxista adia a crise de sentido diante de uma possibilidade de futuro. Mas, amigo ouvinte, se o sentido do hoje é o amanhã, qual o sentido do amanhã? Qual o sentido da sociedade do futuro? Se a vida tem sentido, esse sentido necessária e logicamente está fora da vida. O único caminho para que a história tenha sentido é falar de uma meta-história, de algo transcendente. Sim, o reino dos céus não é o reino do amanhã, mas é o reino do além, da eternidade, né? A eternidade que irrompeu na história humana e se fez carne. O transcendente, o sentido de tudo que se fez presente na história humana, né? E exatamente por isso tornou-se alcançável, tangível. O esforço da teologia será o de mostrar que esta aparente contradição não trai a racionalidade, mas a aperfeiçoa, né? A verdadeira teologia é uma tentativa de reflexão que vai conciliar os paradoxos, né, e aparentes contradições, mas que colocam a fé e a racionalidade lado a lado. Um teólogo da libertação... Entre aspas, né? Ah, sim, mas isso sempre entre muitas aspas, né? Teólogo entre aspas. Porque os cooperadores da verdade nunca conseguem se referir à teologia da libertação como teologia. Nós sempre falamos a ideologia da libertação. Ideologia, ela tem mais a ver com o marxismo, começa, né? Por aí, então, né? Ou às vezes a gente ainda cita assim, a teologia da libertação, que de teologia não tem nada,
né? Então, um teólogo da libertação, esse teólogo entre muitas aspas, né? Porque na verdade ele é um ideólogo da libertação, que não liberta ninguém, que só escraviza, né? Que só escraviza, só faz com que você fique preso a este mundo, né? Preso ao imanente, não te liberta para o transcendente, né? Mas, muito bem, esse teólogo da libertação não se move por esse tipo de caminho do qual a Maria Carolina estava falando. A sua argumentação irá mudar quantas vezes forem necessárias até a realização do seu intento. Então, eles nunca têm uma fala assim igual, sabe? A fala deles pode mudar. Hoje ele pode defender uma coisa, amanhã ele pode defender outra, amanhã ele pode defender outra, desde que ele consiga chegar no seu objetivo. Não existe nenhuma dificuldade em abandonar qualquer estereótipo. Tudo o que for necessário para favorecer a revolução será feito, pois qualquer argumento só tem validade enquanto convence. Se não convencer, será descartado. É por isso que os teólogos tradicionais, esses, né, de verdade, né, têm uma dificuldade imensa de compreender a forma de pensar de um ideólogo da libertação. Pois a lógica aristotélico-tomista a todo momento percebe a falta de coerência lógica dos marxistas. Na realidade, não seguem a lógica de Aristóteles, pois Gramsci já indicou o caminho. Bom é aquilo que ajuda a revolução. Mal é aquilo que atrapalha. Então veja bem, amigo ouvinte, se para ajudar a revolução for necessário matar alguém, isso é bom, porque ajuda a revolução, né? Veja que para eles não existe o bem e o mal, não existem valores, não existe ética, não existe moral. Bom vai ser sempre aquilo que ajuda a revolução. E mal, sempre aquilo que atrapalha. Para se dialogar com um marxista, né, se é que isso é possível, é preciso inverter o caminho costumeiro da argumentação, né? Já que o marxista ele parte do primado da praxis sobre a teoria, sabendo o que quer fazer e, num segundo momento, então, cria a teoria para justificar a sua praxis. Bem confuso, né? E nesse caminho, o grande adversário a ser combatido é o cristianismo, o ópio do povo, né? Porque o cristianismo aliena o povo da luta pela implantação de uma sociedade justa, sem classes, né? Através da pregação do reino dos céus. Tudo o que faça com que o povo não lute, não serve, não deve existir na visão marxista. O povo deve ser engajado num processo de engenharia social e a religião deve ser metamorfoseada quantas vezes forem necessárias para ajudar nesse processo. O revolucionário não busca a verdade, não coopera com a verdade, pois não crê em sua existência. A verdade para ele não existe. E uma vez que o marxismo viu que não conseguia destruir a igreja a partir de fora, partiu para uma nova tática. Infiltrar-se na igreja através da teologia da libertação, que se constituiu num projeto de engenharia social que, a partir da própria igreja, buscou fazer com que a igreja mudasse a sua própria natureza, constituindo-se numa força para ajudar a concretizar a revolução social. A tentativa: fazer com que o cristianismo deixe de ser visto como de fato é, um acontecimento, e passe a ser visto como uma realidade mental. Olha, gente, tem muita mais coisa que a gente poderia falar sobre esse assunto, mas o nosso tempo está bem esgotado. Mas vamos retomar, né, Maria Carolina? Vamos trazer mais sobre a teologia da libertação dentro dos cooperadores da verdade, pode ser? Claro, com certeza. É importante porque eu vejo que hoje em dia muita gente fala sobre teologia da libertação, até o próprio Miguel, né, o nosso filho, tem 10 anos, pergunta o que é marxismo? Então, quando a gente grava, sempre acaba cooperando, né, com a verdade. Muito bom. O crédito desse texto, que serviu de base para a nossa reflexão, mais uma vez é do site padrepauloricardo.org. E chegamos à hora mais refrescante aqui do programa Cooperadores
Cooperadores da Verdade. Claro, porque beber não é pecado, né, gente? Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Thornbridge Wild Swan White Gold Pale Ale. O inglês tá afiado aí, Raimundo. A Thornbridge Wild Swan é uma cerveja suave, refrescante e de alta drinkabilidade. Apresenta coloração dourada, aroma suave de limão e leve herbal com certa picância. Os sabores revelam persistência do cítrico e um caráter lupulado e seco. A White Swan, ou Cisne Selvagem, é produzida pela cervejaria Thornbridge Brewery, da Inglaterra. É, uma cerveja importada, muito chique. White Gold, ou Ouro Branco, é uma Pale Ale com aromas de limão amargo claro, uma pitada de erva e um tempero sutil. Uma ótima cerveja refrescante com apenas 3,5% de graduação alcoólica. A temperatura ideal para consumo é entre 4 e 8 graus, o copo indicado é o pint e ela está disponível em garrafas de 330 ml. A cerveja harmoniza com burritos, comidas apimentadas e guacamole. Adjuntoro nostro in nomine Domini, Qui feci celum et terra, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremos. Benedici Domini creaturam istam cervejam connexa dipti frumenti producere natus est. Usi remedium salutarium humano generi, et presta per invocazione nominis tui sancti, qui quinqueque et beberiti sanitatem corpus et anima tutelant percipianti. Per Christum Domino nostrum. Amém. Amém. Bem clarinha a cerveja, ela até nossa. parece, né, uma Pilsen, né? É. A cor dela, uma espuma até que um pouco persistente, né? As bolhas bem finas, tem uma carbonatação bonita. É, por isso o nome White Gold, parece mesmo um ouro, bem, ouro branco, né? bem bonita a cerveja. Ela tem um cheiro que eu não consigo identificar. Eu ia falar agora do cheiro. É um pouco de erva, assim, né? Uma coisa, parece até um chazinho, assim. Eu acho que é esse herbal ali que fala, né? Uhum. Mas ela é bem amarga, né? É. Quando você olha... E seca, né? É bem interessante. Quando você olha a cor da cerveja, você não imagina que ela vai ser tão amarga. E realmente ela é bem seca, né? Porque você toma e ela já pede mais um gole, né? Sim. Exatamente. Muito interessante. Então, brinde! Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Catolicismo e cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais. Empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamus, exulis filii Evi, a te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, ilus tuos misericordis oculus ad nos converti, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulce Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, o dignificiamus promissionibus Christi. Amém. Subtum presidium confundimus Santa Dei genitrix, nostras deprecationes et despicias in necessitatibus nostris, sede periculis conclibera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador.
Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que nós possamos adquirir equipamentos melhores, pagar a conta da internet e manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Muito obrigada, Raiman, querido, por mais este programa. Deus seja louvado. Um grande abraço a todos. Salve Maria Imaculada. Obrigado, Carol. Obrigado, queridos ouvintes. Rezem por nós. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raiman. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.